Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School. Sou Gabriel Teixeira e hoje vim trazer para vocês um dos carros mais raros e antigos aqui do nosso canal, Corolla Wagon 1.8 manual 95. Na verdade, no 94, modelo 95. Bom, esse carro aqui é meu, eu adquiri ele no final de dezembro aí de 2020 e aos poucos eu tentando levantar ele. Parte do design aqui é a parte tá mais judiada, porque o carro ficou muitos anos no tempo, mas aos poucos eu tô arrumando, tô mexendo aí na parte mecânica, deixando ele em dia, funcionando tudo, para depois futuramente mexer na parte da estética. Vocês podem acompanhar tudo isso no Instagram, vou estar colocando quanto eu tô gastando com cada coisa pra vocês terem uma ideia. Tô tentando colocar quase tudo aqui original de concessionária, porque essas versões aqui do Corolla, se você coloca peças paralelas, muitas vezes acaba tendo problemas, então muitas peças, algumas sim, podem ser paralelas, mas boa parte tem que ser original. Vocês vão poder acompanhar lá no Instagram, que é no GT Car School que a gente sempre avisa. Comentando então de onde surgiu esse nome, Corolla. Corolla significa coroa de flores em latim. E esse carro aqui ele surgiu pela primeira vez, sua primeira geração, em 1966, onde ele trazia um motor 1.1 de apenas 60 cavalos. A partir daí o carro teve grandes mudanças, tanto na parte estética, parte mecânica, enfim, teve várias melhorias. Vale lembrar que esse carro aqui, nessa geração, que é a sétima, foi quando o carro se tornou o carro mais vendido do mundo, em 97. E também esse carro aqui foi a primeira geração que veio para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, essa geração na verdade ela é desde 92, mas nos Estados Unidos ela começou a ser fabricada localmente em 93 e no Brasil ela começou a vir como importado em 94. Então praticamente essa aqui talvez seja uma das primeiras unidades que desembarcou no nosso território. Ela vinha com carroceria hatch sedã, na verdade hatch sedã não, desculpa, ela vinha como sedã e peru, porém nessa parte aqui de peruas, questões de perua sempre foi um pouco mais cara, então é um carro que saía menos. Com motor 1.8 e motor 1.6, 1.8 é a Luxury Edition, que é essa daqui, e a DX é o motor 1.6. A potência dos dois motores são muito próximos, porém o 1.8 ele entrega um torque melhor aí, então dá uma boa diferença em relação a isso. Outra parte interessante também é que esse carro vem câmbio manual e automático. Essa daqui é a manual, que são de 5 marchas, também vemos a automática também, em alguns casos de 4 marchas. Você acaba vendo, na verdade, até para vender mais carros automáticos do que manuais. Esse carro aqui ele é muito robusto, como a gente vai ver. Também a questão da parte de mecânica, ele também tem algumas coisas como o banco também, vocês vão ver. O carro ele tem um tecido ali que é original ainda. Então assim, antigamente os carros eram feitos para durar muito. Que são até de lanternas mesmo, de lâmpadas do carro. Todas as lâmpadas internas do carro funcionam. Eu tenho o Etios 2016 que eu comprei ele de zero. Já troquei as luzes ali do painel já 2 vezes. Todas as peças desse carro originais, a durabilidade é assustadora. Esse carro aqui, como eu falei para vocês, então na sétima versão aí, que foi quando realmente ele teve um grande estouro aí na parte de vendas e se tornou líder. Esse carro aqui ele veio para o Brasil até 97, 98 veio um Corolla europeu, ele tem os faróis, eles são como se fossem 2 partes redondas, como se fossem 2 bolas. Não agradou muito o brasileiro, e na verdade em 99 já veio o Corolla Nacional. E aí já teve umas alterações estéticas, porém ele seguiu o mesmo powertrain desse carro aqui. Apenas um pouco mais elevado, e aí esse Corolla foi feito aqui no Brasil até 2002, quando realmente veio o Brad, aí mudou a plataforma do carro, tiveram grandes alterações. A perua aqui para o Brasil, ela veio exclusivamente com tração dianteira, e algo que é muito curioso, a suspensão traseira desse carro aqui, ela é dual link, ou seja, ela não é aquele sistema de eixo de torção. Ela é uma suspensão semi-independente. Na verdade, semi-independente não, ela é uma suspensão independente. Não é uma multilink, ela é mais simples. Ela tem apenas 2 pontos de fixações de articulações, porém dá muito mais conforto. Eu comparo esse carro aqui, por exemplo, com o meu Etios que eu tenho. Apesar desse carro ter 22 anos a mais, ele é um carro muito mais confortável. Vocês vão ver quando a gente estiver dirigindo, passar por uma valeta lá, esse carro ele torce muito menos do que um carro com eixo a torção. Vale lembrar que a Toyota manteve esse sistema da suspensão até no Brad, passou o Brad, infelizmente, aí voltou a ser eixo de torção e apenas em 2018 que ela voltou a colocar um sistema multilink independente. Então a gente pode dizer que esse carro aqui, dos anos até de 2010 até 2018, ele tinha uma suspensão mais sofisticada que os nossos Corollas aqui do Brasil, e um acabamento também. Mas infelizmente os tempos mudam. Bom, é algo muito curioso que esse carro aqui no Brasil não se vê tanto, porém quando você vai no Paraguai esse carro tem muito. Tanto que muitas vezes aconselho, se você não achar alguma peça aqui, que é algo muito curioso da Toyota também, ela fornece a maioria das peças ainda aqui para o Brasil,
porque esse carro foi muito vendido mundialmente, então você praticamente encontra quase tudo na concessionária. Inclusive parte de faróis e lanterna, que é algo muito raro uma montadora fazer isso. Esse carro, quando vendido no Paraguai e em algumas outras partes do mundo, para comercial, ele vinha também com tração no eixo traseiro, ou seja, integral, e também ele tinha feixe de mola na traseira. Questões a pessoa precisa carregar peso, algo do tipo. Apesar, a gente vai ver o porta-malas, ele não é tão grande, porém, não é tão fundo, na verdade, mas ele é comprido. Nesse carro aqui, já se transportou geladeira, máquina de lavar, berço, armário, guarda-roupa, sempre com porta-malas fechado, né? Então, infelizmente, esses carros aqui hoje em dia, a perua não se vê mais. Antigamente, o pessoal acabou substituindo por SUV. É uma pena, porque é um estilo bem interessante, são carros bem robustos e também bem versáteis aí. Mas, enfim, todos são tendências. Aqui na parte da frente, temos um design muito bem resolvido para os anos 90. Eu gosto bastante da seta na parte de baixo, aqui no para-choques. Eu acho que dá um design bem interessante para o carro. Combina muito bem. A grade, todo o carro como em si, tem um design muito bem resolvido. Temos um vinco aqui que ele vai de fora a fora do carro, que acaba dando um bom charme. Gosto bastante também da parte dos para-choques, que eles acabam passando aí do carro. Design interessante, tem que tomar cuidado, dá para perceber que o antigo dono aqui realmente tem umas boas raladinhas, os 4 catus do para-choques aqui estão riscados. Bom pessoal, aqui o pneu nós temos um pneu, na verdade ele é um 85/65 R14, ele está com um 75, que é o que veio com o carro, porém depois eu pretendo trocar e deixar na medida realmente original que vem com ele. Temos aqui uma suspensão McPherson e disco ventilado dianteiro. Mantendo convencional para a época, essas antenas que elas eram, na verdade, móveis, essa não é automática, ela é manual, para ver se eu conseguia regular. Esse daqui eu preciso trocar porque realmente ela não está funcionando. Temos o vinco aqui de fora a fora, que eu acho que fica muito interessante. É um design bem bacana para o carro. Para lembrar que ele é muito parecido com o sedã, porém a parte da perua é alterada da porta traseira aqui para trás, que a gente tem a diferença. O pessoal, aqui também o pneu era para ser um 85/75 R14, né? 14 polegadas aqui o diâmetro dela, e ele utiliza também suspensão Dual Link, que é aquela independente que eu falei para vocês, porém ela utiliza tambor na parte traseira. Aqui temos um design simples, eu acredito, porém eu acho interessante essa parte do vidro, fizeram um vidro arredondado, algo que dá para perceber aqui. O pessoal não gosta muito, que para colocar isso filme, para trocar esses vídeos aqui não são fáceis. O carro, ele utiliza uma chave convencional, né? Então esse que é uma chave comum, eu coloquei um alarme aqui, porque não dá para ficar dependendo dela, e também já tive o problema da chave quebrar lá. Esse carro não vem com nenhum tipo de alarme. Para você abrir, você aperta o botão aqui, e aí você acaba levantando a tampa do porta-malas. Temos um porta-malas de 321 litros. Não é um porta-malas grande, apesar de ele ser profundo, ele acaba sendo um porta-malas raso à altura aqui. Aqui nós temos uma redinha, uma metodologia bem interessante, em que você puxa aqui, e aí você consegue ganhar um bom espaço no porta-malas. Essa parte aqui também ela sai, eu costumo andar sem ela, porque eu coloco coisas altas do meu filho. Aqui nós temos um local onde são colocadas algumas peças, né? Você pode colocar alguma coisa que você queira, ou para manutenção, principalmente mais questões de manutenção. E a gente vai perceber que ele praticamente é forrado aqui, e ele é marrom, né? Algo raro de se ver. Aqui a gente tem a parte onde fica o macaco, ele tem um sistema para você fixá-lo ali certinho. Vale lembrar que esse carro ele é marrom, o interior do Corolla vem em 3 cores, marrom, azul e preto. A maioria são preto, marrom é mais raro de achar e azul é mais raro ainda. E algo muito interessante, quando você levanta aqui, você encontra o step. E o interessante é que nós temos aqui um sisteminha que você consegue segurar aqui, fixa aqui embaixo, e aí você consegue fazer a sua manutenção, pegar o seu step de forma bem tranquila. Aqui é madeira, uma madeira grossa. Então, esse pneu aqui ainda é Yokohama, que a gente já percebe que ele realmente é um 85, né, que realmente é a dimensão ideal para esse carro. Apesar dele não ser tão profundo assim, ele consegue levar muita coisa. A gente consegue rebater os bancos do carro, né, você reclina o banco, ele fica praticamente paralelo. Se você tira esses acabamentos aqui também, o carro realmente fica com um vão muito grande para você transportar o que você quiser. Esse acabamento aqui ele tá meio solto, mas dá para ter uma ideia dele. Aqui eles colocaram o acabamento para fazer o fechamento, não ficar tudo à mostra. Temos uma porta, essa porta aqui é relativamente pesada. Como ela foi trocada,
ele não está fechando perfeitamente. Na verdade, tem que dar uma batida um pouco mais forte, mas o ideal não é assim. Temos aqui o limpador de para-brisa também, que sempre vem nos carros, nas peruas e nos hatches, né? Só nos sedãs que não há essa necessidade. Bom, pessoal, então aqui debaixo do capô nós não temos manta acústica, porém temos alguns adesivos que mostram realmente que o carro aqui é original, que o capô na verdade é original, sistema diagrama de mangueiras a vácuo aqui, e também um outro etiqueta aqui da Toyota, né? Então bem interessante essa parte. Bom, ali também nós temos a ficha, a plaquetinha, né, que mostra os dados do carro. É importante essa plaquetinha, principalmente quando você faz a transferência do veículo. Algo curioso é que aqui fica a OBD1, né, o diagnóstico dele. Essa caixinha de diagnóstico aqui, ela não utiliza o OBD2 porque ainda estava no primórdio ali, ainda não tinha uma padronização da entrada. Esse motor ele rende 117 cavalos a 5.600 RPMs e ele tem 15,9 kgfm, isso a 2.800 RPMs. Vale lembrar que é interessante que essa rotação, onde o torque é máximo, a rotação é relativamente baixa. É um motor que ele já tem duplo comando no cabeçote, porém ele não é variável. Vale lembrar que é um motor antigo também. E não temos peças de alumínio com cárter em bloco, porque também é um motor com uma tecnologia um pouco anterior. Porém é um motor muito robusto, uma tecnologia que para a época era bem coerente, e ele utiliza correia, diferente dos Corollas mais novos, que já utilizam corrente de comando. Esse carro aqui ele é 16 válvulas com motor 1.8. Para lembrar que também nós temos motores 1.6 também, que vieram tanto, principalmente no sedã. Na Peru acho que não veio, mas no sedã tinha essa opção do 1.6, que era o DX. Temos uma porta aqui bem acabada, estilo padrão mesmo do dianteiro. Temos aqui também uma parte com tecido, um puxadorzinho, e aqui o vidro elétrico. Bom, aqui nós temos carpetes aqui no tapete, eu gosto bastante, também são marrons. Temos o cinzeiro aqui, poderia ser uma tomada 12 volts ou saída de ar, hein? Seria top, mas para esse ano é impossível. Temos aqui também uma parte aqui para proteger, na verdade, para as pessoas chutarem ou até sujarem o banco. Temos o banco todo marrom. Temos a luz de teto aqui, né? Na verdade ela não tem lá na frente, olha que curioso, ela fica aqui no centro. E lá atrás também temos outra luz de teto, né? Então a gente tem duas. Essa tampinha aqui veio sem, mas eu já comprei e vou recolocar. Bom, pessoal, aqui o banco ele é todo aquele padrão que eu falei. O apoio de cabeça é curioso porque ele é fixo, ele não é móvel, né? O centro de segurança ele parte ali da lateral. Ele é de 3 pontos para os ocupantes das laterais. O central não. O encosto aqui é fixo, também não tem apoio de braço nem algo do tipo. Porém, quem vai no centro ali vai bem confortável. Alça de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Bom, pessoal, o espaço que nós temos aqui traseiro é bom, né? Então aqui para minha cabeça ficam praticamente 2 dedos, não bota a cabeça. Mesmo que eu fique mais para cá aqui, tá super tranquilo. Espaço para a perna aqui também sobra praticamente 1 dedo. Não é um super espaço, mas só aqui realmente debaixo do banco o pé ele fica um pouco no limite, né? Você não tem muito espaço aqui para você mexer seus pés. Para a perna até tranquilo, o pé até que cabe bem ali embaixo, mas não é algo que o espaço do Etios é maior. Mas aqui provavelmente vai 3 adultos tranquilo, minha esposa vai bastante aqui com meu filho e às vezes com outra pessoa, mas é um espaço interno bacana. O carro ele tem um acabamento aqui, parte de cima ela é emborrachada. Temos aqui também bem acabadinho aqui o puxador das portas, os 4 vidros elétricos, vidro para travar as portas e também para travar o vidro. Aqui embaixo um porta-revistas. Ele é marrom esse carro, a parte interna, porque o exterior é bege. Alguns beges poderiam vir com marrom, mas não são todos, né? Na verdade é uma opção. Bom, pessoal, contra o sol aqui vocês conseguem ver que realmente ele é marrom o acabamento. A parte dos bancos também tem um acabamento muito bom. Ele é de veludo. Esses bancos aqui são originais. Então realmente o carro muito bem feitinho, essa parte de acabamento. A gente pode ver tanto ali do câmbio quanto no freio de mão também. Eles são marrons. Parte do volante, enfim, toda a parte do painel. Que ela também é toda macia ao toque. Acho legal o tapete, ele vem com um esquema de carpete. Eu, na verdade, eu não utilizo muito por questões de sujar, acabo utilizando de borracha no meu dia a dia.
Bom, pessoal, o espaço aqui para a cabeça ele é bom, né? Aqui fica tranquilo, fica praticamente aí uns 3, 4 dedos, né? O banco aqui ele tá regulado para mim, então realmente aqui a distância fica tranquila, ele não tem regulagem de altura, né? Ele só tem aqui na verdade do encosto, como acontece nos outros carros, tem de encosto e tem de profundidade também. Esse regula aqui, falando para você é o ideal. Temos um volante com uma boa pegada aqui, ele praticamente tem 4 raios, algo bem tradicional para a época. E esse carro também ele tem ajuste aqui do volante. E é interessante que você solta, veja ele despencar, ele vai para cima. Diferente do Etios, né? O Etios quando você solta, ele acaba sendo jogado, quando você solta, ele acaba indo para baixo. Isso aqui não, ele tem uma mola, soltou, o volante sobe. Aí você consegue regular desde aqui de baixo até aqui em cima. E achar a posição ideal para você dirigir. Eu acredito que o espaço aqui para ele interno é muito tranquilo. Mesmo uma pessoa mais alta aqui do que eu, por exemplo, não teria problemas de bater a cabeça ou esbarrar aqui. Tá bem coerente, principalmente para a época. O acabamento do carro ele é totalmente macio ao toque, praticamente todo emborrachado, né? Só algumas partes aqui que já são plástico rígido, mas praticamente essa parte de cima aqui do painel ele é toda emborrachada. O banco me agrada bastante, ele é muito confortável, ele consegue abraçar bem, né? Não é tão curto em viagens mais longas, fizemos viagens com ele aqui de até 3 horas, não foi cansativo. Ele também é todo de veludo e é muito bom. Ele é bacana, ele gostei tanto da textura dele quanto do conforto em si. Também todos os tapetes eles são esquemas de carpete, né? A alça do teto aqui nós temos motoristas, porém temos para os outros. Temos aqui a parte do ar, né, para você direcionar. Esse botão aqui ele direciona, na verdade não direciona, mas ele aumenta ou reduz a intensidade da luz do painel. Não vou conseguir mostrar para vocês porque está de dia e essa luz é fraca. Esses botões que estão ausentes é do retrovisor elétrico, que esse carro aqui não tem. O retrovisor dele é manual. Chave de seta convencional, ali o botãozinho para a gente regular a altura do volante. Desse lado temos o sistema de limpeza, então a gente consegue fazer regulagem com temporizador. Eu acho isso muito bacana. E aqui embaixo, o mais interessante, piloto automático que o carro tem. Essa chave a Toyota utilizou por muitos anos, inclusive, se não me engano, até 2018, aí, até a última versão, quando o Corolla se tornou híbrido, ainda utilizava essa mesma chave. Bom, o acabamento ele é todo macio ao toque, isso é muito bacana, a gente tem alguns contrastes de preto aqui com o marrom. Do lado esquerdo aqui dos instrumentos, todos eles são analógicos. Do lado esquerdo, o primeiro é o marcador de temperatura, segundo rotação, aí depois o marcador de velocidade e a quantidade de combustível, tá? Bom, vale lembrar que o contagiro só vem na versão LE, que é essa daqui, a DX não vem. Vamos ligar o carro, vocês podem perceber que a luz do ABS está ligada assim, porque esse carro está com problema na bomba do ABS, quando eu comprei não estava, porém acabou ficando. Já providenciei uma usada e depois eu vou substituir. O problema é que enquanto o ABS não funciona, o piloto automático não funciona também. Bom, vou desligar porque não tem mais nada para serviço nessa. Bom, vou mostrar aqui um pouco o rádio. Primeiramente aqui temos o rádio também, né? Parte da saída do ar-condicionado. Eu acho bacana esses rádios que tinha antigamente. Dá um charme bem interessante. O rádio não é original, temos aqui o pisca-alerta e também o desembaçador traseiro. Os comandos do ar-condicionado. Aqui um local para a gente colocar o que você quiser. E aqui, porta-copos. Vocês, pois é, ainda funciona, que legal, não está quebrado. Esse porta-copos aqui que eu não utilizo. Temos aqui o local para você colocar as cinzas caso você fume, que não é muito indicado você fumar. Temos também o acendedor de cigarro. Ele funciona, eu só não vou mostrar para vocês porque eu utilizo aqui a tomada 12 volts e se eu tirar, muitas vezes o acabamento vem junto. Carro antigo tem esses problemas e acaba emperrando umas peças. Mas acreditem, funciona, hein? Temos aqui então um câmbio de 5 velocidades manual. Eu acho muito bom esse acabamento. Pena que não vem mais. Temos aqui também local para você colocar suas moedinhas, freio de mão aqui e também temos um porta-objetos. Curioso é que esse carro aqui na porta do motorista, na verdade do passageiro, ele tem o botão para você travar as portas. Olha que curioso, normalmente só o motorista que tem esse direito. Aqui não, Corolla também desse direito ao passageiro. Abrindo o porta-luvas, temos um porta-luvas compacto. O pessoal não veio junto, mas eu comprei aqui o manual.
Tem bastantes informações bem interessantes. Ele tá novo, né? Esse daqui é de alguém que não fazia revisões, não tem carimbos. Na direção aqui ela ainda é hidráulica. Nessa parte aqui nós não temos nenhum tipo de espelho nem nada do lado do motorista, porém do passageiro nós temos um espelhinho. Não temos luz e também não temos tampa, mas para a época acho que já está excelente. Bom pessoal, vamos começar aqui então, dar uma volta para ver como o carro se comporta. Esse carro, apesar de ele ser um carro grande, ele não é tão pesado. Ele tem 1.130 kg. Então eu acho que por ser uma perua é um carro relativamente leve. Ele tem um tanque de 50 litros de combustível, então cabe bastante combustível, você consegue uma autonomia boa. Interessante comparado com o automático, esse aqui ele chega a uma velocidade máxima de 185 km por hora, enquanto o automático chega em 179. E esse carro aqui faz 0 a 100 em praticamente 12 segundos e o automático vai fazer aí aproximadamente 13,7. Então o automático sim acaba perdendo bastante rendimento nessa questão aí do desempenho do consumo. Pra você ter uma ideia, na cidade esse carro faz 10,1 na gasolina, né, andando na cidade, já o automático faz em torno de 9,9. A diferença é pouco. Na estrada isso aqui chega a fazer 15,9, enquanto o automático vai fazer 15,4. Então a diferença de consumo entre eles não é tão absurda. Para lembrar que a autonomia desse carro aqui é de quase 800 km, na verdade 795. Esse carro aqui ele tem um bom desempenho, mas na verdade o interessante é porque ele chega de uma forma suave às velocidades, mas o foco dele, mais do que tudo, realmente é o conforto. Quando a gente passa em lugares desnivelados, a gente consegue perceber o quanto ele realmente absorve bem os ruídos. Bom, pessoal, a gente vai pisar aqui para ver como o carro sobe essa ladeira. Essa ladeira aqui, ela é bem desnivelada, mas aqui ó, o carro está mantendo, estamos conseguindo manter aqui os 40 por hora. Vale lembrar que não estamos com o ar-condicionado ligado, né? Então, o carro aqui ele tem um torque coerente, chega bem, consegue subir bem aqui a ladeira. Essa rua é toda de paralelepípedo, então o carro acaba trepidando bastante, mas inclusive dá para ouvir bastante os ruídos dos acabamentos lá atrás. O painel não faz barulho, né? O acabamento dele é muito bom, porém atrás sim, por causa também de uma colisão que o carro teve anteriormente com o antigo dono. O carro consegue absorver muito bem as irregularidades do piso, inclusive aqui onde é paralelepípedo. Lá na frente a gente vai passar por uma valeta, e essa valeta ela é bem inclinada, torce bastante o carro. Em muitos casos que a gente percebe, os carros acabam até saindo um dos eixos do chão. Na verdade, uma das rodas do eixo traseiro sai do chão. Principalmente carros que são com suspensão semi-independente, ou seja, eixo de torção. Esse daqui é uma suspensão independente, ela é uma dual link, né? Então, quando a gente passa por aqui, a gente sente que ele não torce tanto. Algo que é bem interessante. Esse carro aqui ele é muito confortável, ele é muito macio em dirigir, o câmbio dele funciona muito bem. Ele engata com uma suavidade muito bacana. Ele é um carro que tem uma direção hidráulica, ela não é elétrica, porém a gente sente um grande conforto ao manusear, ela não é pesado. E o bom é que na estrada ela não fica extremamente leve, não fica com aquela leveza a ponto de dar medo de acontecer alguma coisa. Realmente ela acaba sendo muito bem equilibrada, isso é algo que gostamos bastante do carro. É um carro muito espaçoso, para a família vai muito bem. Ele é um carro que consegue ser econômico. Fizemos uma viagem aí para o litoral, onde pegamos bastante serra e trânsito, tanto na descida quanto na própria rodovia. E nos dias que ficamos lá, o carro fez uma média geral de 13,8. As pessoas reclamam muito do consumo do automático, alegam que realmente o consumo do automático é relativamente maior do que o do carro de câmbio manual. Temos o conversor de torque, então como tem também um câmbio de 4 marchas, já é um câmbio já mais antigo, acaba não tendo um desempenho tão bom. A parte da suspensão do carro também é muito robusta, é muito confortável, o carro consegue absorver muito bem, você vê que o sistema mola-amortecedor trabalha muito bem, de uma forma que realmente fique estável o carro e ele fica confortável. Que é coisa que peca por o carro ser muito baixo, então principalmente em lombadas,
com o carro carregado você tem que ter atenção. Passar muito devagar, para praticamente a suspensão não se movimentar, ou muitas vezes até passar inclinado. Não é o ideal você passar inclinado com o carro, porque você gera uma torção no veículo. E a gente sabe que essa torção não é saudável. Então, mas tem casos que não tem jeito, que eles colocam umas lombadas muito altas e curtas. O freio desse carro ele é bom, ele não é atrás, é tambor, ele não é disco, mas mesmo assim ele consegue frear bem. Tá na média, você não passa grandes apuros, não é aquele freio excelente, mas eu acho que está bem dimensionado pelo carro. O carro tem acelerações muito boas, ele consegue te entregar um torque rápido, o máximo torque entregue em 2.800 RPMs. Então você tem uma sensação de ser um carro bem potente. Apesar de ser apenas 117 cavalos, ele não deixa a desejar em nada. Muita gente às vezes pega o carro, alguém que vai lavar o carro, se surpreende do carro ter essa potência, né, de ele entregar esse desempenho tão bom. E o legal é que não compromete tanto assim o consumo. Vale lembrar que se for comprar um carro desse, tem que olhar muito bem as questões da manutenção. Esse carro tem peças realmente extremamente duráveis. Ele foi um dos que fez a fama da Toyota. Chamam muito carro de tanque de guerra porque realmente aguenta. Porém, as peças não são baratas. Para elas serem duráveis, serem robustas, elas infelizmente também são peças caras, tá? Então se atente a isso quando você for buscar um carro desse. Bom, pessoal, fazer aquela conclusão então, para que eu indico esse carro, os pontos positivos, negativos, enfim. Como eu tô com esse carro aqui desde dezembro de 2020, eu consigo dar um bom parecer para vocês. Eu já consegui testar ele na cidade, na estrada, já tô com um bom tempo de convivência com ele. Bom, primeiramente, questões de pontos positivos, eu indicaria o acabamento. Como eu falei para vocês, o acabamento desse carro aqui é muito bom. Boa parte dele é emborrachado, tanto nas portas, onde não é emborrachado tem tecido, então realmente o acabamento é muito bom. E ele não é como alguns carros até mais sofisticados, como o Prado e umas versões do Camry, que o painel trincava. Realmente, esse carro aqui foi muito bem feito, uma época em que não se preocupava em economia com o acabamento. Hoje, realmente, o carro tem muita eletrônica, não tem como manter o mesmo padrão. Questões também de conforto. Ele tem um conforto muito bom, realmente, principalmente o espaço em valeta. Graças à suspensão Dual Link, ele também tem provavelmente calibração ali da mola, do amortecedor. Os bancos também são muito confortáveis, então esse carro é muito focado no conforto. Que realmente é um carro bem confortável para dirigir, um carro prazeroso, esse carro aqui é sensacional. Outro ponto muito positivo, elogiado por mim e também por outras pessoas, é a questão da confiabilidade da marca. A Toyota realmente são peças, não tem o que se falar do carro. O carro é um carro muito robusto, esse carro está com 200 mil, mais de 200 mil, que é pouco para o ano, mas mesmo assim é um carro muito robusto. Eu já conheço pessoas que têm esse carro com 300 mil quilômetros, mais de 300 mil, 400 mil, e usam o carro para o dia a dia. Precisa às vezes retificar o motor e tal e segue a vida, então o carro realmente dura muito. E a questão das peças, tá? Tem gente que, quando você conhece mecânicos que mexem só com Toyota e tem muita conversa muito com esse pessoal, eles comentam de pessoas que têm as versões mais novas do Corolla, principalmente a partir de 2010, e que reclamam que as peças não duram tanto quanto desse daqui. Realmente, peças como coxins, amortecedores, se você faz manutenção em dia e você cuida do carro na sua forma de dirigir, as peças vão durar por muitos e muitos anos. Isso realmente é uma parte muito boa, não é um carro que vive mecânica. Na verdade, o Corolla, inclusive, conseguiu esse nome, né, graças à sua durabilidade aí, e provavelmente graças às primeiras versões aí, até o Brad, onde era conhecido por ser carros mais robustos. Mas, como nós sabemos, nem tudo é perfeito. Mas, fala, Gabriel, quais são os pontos negativos desse carro? Primeiro, a questão da altura do solo, tá, pessoal? Ele é um carro relativamente baixo e também o entre-eixos dele é relativamente grande. O que acontece em lombadas, tem grandes riscos aqui de bater no escapamento. Isso é muito comum, principalmente quando você está com o carro carregado com 5 pessoas. Então é algo que tem que se tomar cuidado. Não tem jeito para a cidade em lombada, muitas vezes se a lombada é absurdamente alta, você precisa parar, engatar a primeira e ir devagarzinho, ou nos piores dos casos, que não é o ideal, mas uma alternativa é passar de lado. Infelizmente tive muito problema com isso daí com o carro. Outra parte negativa também é a questão dos faróis. Infelizmente o farol desse carro é fraco. Quando você pega numa estrada, você sente que realmente, se não tiver iluminação no local, você vai sentir falta de uma claridade maior. Ele podia, infelizmente, aí fica devendo isso, poderia ter uma luz melhor. Quando você compara com os carros atuais, mesmo que sejam lâmpadas halógenas como esse, você sente muita diferença. Até às vezes você fica indo, pô, será que eu liguei mesmo o farol abaixo? Aí você vai lá, gira e vê que realmente tá.
A luz também ali dentro do painel também não é tão forte. Outro ponto negativo é o custo das peças. As peças são duráveis? Sim, muito duráveis, mas elas cobram por isso. Não tem como, afinal, as lâmpadas desse carro aqui, elas ainda são japonesas também. Então não tem jeito, tudo que é importado é mais caro e a qualidade é infinitamente maior. E você vê que não existe lâmpadas queimadas lá dentro. Realmente isso é outro ponto muito positivo. Bom, para quem eu indico então? Indico esse carro aqui para as pessoas que vão usar o carro mais fim de semana. Dá para usar no dia a dia? Sim, mas aconselho, compre um carro em bom estado. Pesquise bem, veja algum carro realmente que está em boas condições, porque para você levantar o carro não é barato. Pra você ter uma ideia, gastei 7 mil para comprar ele e eu já gastei mais de 7 mil em manutenções com a parte mecânica. Ainda faltam algumas coisas, como ar-condicionado, também a parte estética do carro, enfim, tem umas coisas ainda para serem mexidas. Se você comprar um carro desse em bom estado, excelente, você não vai ter custos de manutenções altos. Aí a manutenção é mais com manutenções do dia a dia, mais umas trocas de peça de desgaste mesmo. Bom, pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele like lá também. Não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixa um comentário dizendo aí se você gostou, se você compraria esse carro ou não. Se você acha que é uma boa compra, não é pela idade do carro. Então não esqueça de seguir a gente no GT Car School, tanto no Facebook quanto no Instagram. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Valeu!